Cobertura de teste é uma métrica bastante importante, bastante interessante, que é utilizada para quem trabalha com testes. Tá? Então, é uma métrica que ajuda a definir o número de testes que a gente precisa escrever para um determinado programa. Então, de forma bem simples. Né? Então, ela mede, na verdade, o percentual de comandos de um programa que são cobertos por testes. Então, especificamente, a cobertura de teste, ela trata do número de comandos executados pelos testes dividido pelo total de comandos no nosso programa. Então, claro que existem ferramentas, tá? Principalmente integradas a IDEs de desenvolvimento, para dar suporte ao cálculo de cobertura de teste. Então, aqui no lado esquerdo, a gente está vendo a ferramenta que já vem integrada na IDE Eclipse. Então, aqui a gente tem novamente aquele exemplo da nossa pilha stack, tá? E da sua classe de teste stack test. Então, após executar o nosso conjunto de testes na classe stackTest, se a gente utilizar a ferramenta de cobertura do Eclipse, a gente vai ter esse resultado aqui destacado pela IDE. Então, em verde, a gente tem as linhas que foram executadas pelo nosso conjunto de teste. Tá? Note que algumas linhas elas não estão em verde porque as assinaturas dos métodos elas não são de fato linhas executáveis. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem 100% de cobertura, indicando que todas as linhas do código da nossa aplicação, tá? No caso aqui a classe stack, elas foram executadas pelo nosso conjunto de testes. Então, suponha que a gente não tivesse aquele último teste lá dentro da nossa classe stackTest, aquele que trata do método de teste test_stack_exception. Tudo bem? Então, suponha que a gente remova esse método da nossa classe de teste e rode novamente o nosso conjunto de testes. Então, a gente iria ter essa figurinha aqui, esse trecho de código destacado na nossa esquerda. Então, veja que agora, em adição às linhas verdes, a gente tem agora uma linha amarela e uma linha em vermelho. Do que é que tratam essas duas linhas? A linha amarela, ela representa um desvio no nosso código. Veja que nesse caso, o desvio, ela trata de um condicional if. Né? Sempre quando a gente tem um desvio, a gente tem duas opções. Ou a gente entra nesse desvio, ou a gente não entra. Então, tem dois caminhos que podem ser percorridos, né? Quando o condicional é verdadeiro e quando o condicional é falso. Então, aqui o amarelo está destacando que apenas um caminho foi percorrido. Tudo bem? Em vermelho, a gente tem uma linha que não foi executada, tá? A partir do nosso conjunto de testes. Então agora a cobertura de teste ela cai um pouco, tá? Não é mais 100%, ela é 92,9% de cobertura. Na verdade, a ferramenta de cobertura de teste em Java ela trabalha no nível de bytecode. Tá? Então, na verdade, esse trecho de código da classe stack, tá? Ela tem pós-compiladas, 56 instruções são geradas. Dessas 56 instruções, 52 elas são cobertas por teste. Tá? Então, dividido 52 por 56, a gente tem então a cobertura real, que é 92,9%. Ok, pessoal. Então, só para reforçar o que a gente acabou de ver sobre cobertura de testes, nós estamos de volta aqui no nosso exemplo stack e stack test. Tá? Então, eu vou rodar aqui a nossa classe de teste, stack test. Tá? Então, nós rodamos, a ferramenta ela executou com sucesso. Tá? Então, nós temos 5 métodos de teste, conforme a gente já viu na última aula. Então, se a gente quiser rodar nosso teste de unidade com cobertura, tá? Então, por exemplo, aqui no Eclipse nós temos uma funcionalidade para isso, tá? Que é rodar a nossa suíte de testes utilizando o plugin de cobertura de testes. Tá? Então, o que acontece aqui? O teste ele foi executado, tá? E a gente tem novamente, né, aquela figurinha que a gente acabou de ver nos slides mostrando, né, uma cobertura de 100% aqui no caso da classe da nossa aplicação stack. Tá? Então veja que a ferramenta a nossa IDE ela destaca os desvios. Então no nosso código, do código da nossa aplicação, a gente tem dois desvios, um dentro do método pop, tá?
que é o nosso if, que a gente já comentou, tá, nos slides. E nós temos também um outro desvio dentro do método isEmpty, né, size igual a 0. Né? Então aqui a gente tem duas possibilidades. Né? Isso retorna verdadeiro ou retorna falso. Tá? Então vamos executar exatamente, tá, a alteração realizada agora há pouco nos slides. Então eu vou remover o método testEmptyStackException, tá? E vou salvar o meu código e vou rodar novamente a minha cobertura. Tá? Então executando. Então a gente tem acesso àquela imagem que a gente viu agora há pouco, né? O nosso desvio, tá? Ele é destacado em amarelo, tá? Então dois possíveis caminhos, um caminho apenas foi executado pelo método de teste, tá? E a gente não chegou a entrar dentro desse if, né? Isso é mostrado pela linha destacada em vermelho. Tá? O que acontece se a gente remover os métodos que exercitam o isEmpty. Tá? Então vamos remover os dois métodos que exercitam isEmpty e rodar novamente a nossa cobertura. Então veja que agora, né, agora foi destacado em amarelo o nosso desvio, tá, que existe dentro do método isEmpty, indicando que apenas um caminho foi percorrido. Tá? Ainda assim foi percorrido. Por que foi percorrido? Porque veja que o método isEmpty ele não foi chamado em nenhum local dentro da nossa classe de teste, mas ele foi chamado indiretamente através do nosso método pop. Tá? Então, quando a gente executou o nosso método pop aqui dentro desse teste, tá? Esse método pop ele acaba chamando o método isEmpty, né? E aí a gente tem que um caminho apenas dele foi executado. Tá? Então, para esse método não ser executado de forma nenhuma, a gente tem que remover também do nosso código, tá, chamada os testes que exercitam o método pop. Então, removendo mais esse teste, a gente vai ter agora que essa linha amarela, ela realmente não vai ser coberta, né, pelo nosso teste. Tá? Então, indicando que esse desvio ele não foi coberto. Tá? Nenhum dos dois caminhos eles foram cobertos. Né? E o nosso método pop agora, 100% dele não foi coberto.